Este vídeo apresenta experimentos realizados com a interface assistida para cegos. Tem como principal objetivo dar suporte ao deficiente visual em tarefas de interação em 2D. Foi utilizado um computador pessoal conectado a um joystick Sidewinder da Microsoft. Esse joystick é um dispositivo reativo de baixo custo capaz de aplicar força sobre a mão do usuário. Foi desenvolvido um programa de computador que simula o comportamento de pessoas comuns ao manipular objetos com as mãos. Para identificar a forma, as pessoas tipicamente selecionam uma aresta qualquer do objeto e depois seguem seu contorno. A figura a seguir mostra um objeto, uma linha poligonal, representado por sua borda. Se o cursor estiver até uma certa distância máxima, o usuário estará sujeito a uma força de intensidade proporcional à distância ao objeto, tendendo a atraí-lo para a borda. Isto facilita a identificação de arestas. Para validar essa e outras ideias, foram realizados testes com usuários cegos do Instituto Benjamin Constant. O IBC é considerado um centro de referência para pessoas portadoras de deficiências visuais. Cada sessão de teste foi dividida em 3 etapas. Na primeira, o usuário é treinado para utilizar corretamente o programa. A seguir, os testes propriamente ditos são aplicados. Eles foram subdivididos em 3 baterias. Os testes geométricos têm a finalidade de verificar se a interface permite ao usuário identificar formas geométricas de quadrado, círculo e triângulo. Para isto, o usuário recebe 3 folhas de isopor com o contorno de um objeto diferente esculpido em baixo relevo. O usuário sente com suas próprias mãos cada folha. A seguir, um objeto é apresentado por vez no computador. O usuário sente o objeto virtual e depois seleciona o isopor correspondente. Os testes espaciais têm a finalidade de verificar se a interface permite ao usuário identificar a posição de um objeto em relação a outro e ter noção de tamanho. No primeiro caso, um círculo é desenhado no centro da tela e um quadrado é posicionado em algum lugar ao redor deste círculo. O usuário tem que dizer qual a posição do quadrado em relação ao círculo. No segundo caso, um círculo e um quadrado, de tamanhos diferentes, são desenhados na tela. O usuário tem que dizer qual é o maior. Os testes com texturas têm a finalidade de verificar se a interface permite ao usuário diferenciar uma textura de outra. Para isso, 3 texturas distintas foram implementadas. O usuário sente uma determinada textura e, a seguir, todas são apresentadas de uma única vez. O usuário tem que identificar a textura correspondente. Na última etapa dos testes, é feita uma entrevista de avaliação. O usuário responde a um questionário simples com perguntas objetivas e subjetivas. Foram realizados 2 testes pilotos e selecionados 15 usuários do IBC para os testes finais. 11 são totalmente cegos e 4 são praticamente cegos ou possuem visão subnormal. 5 deles nasceram cegos. 3 perderam a visão recentemente, há 5 anos ou menos. 6 são alunos do ensino fundamental. 5 são atletas e 4 frequentam cursos de reabilitação. Os testes foram aplicados em 3 dias consecutivos. Cada sessão teve a duração máxima de 1 hora. A grande maioria entendeu os conceitos básicos da interface. O índice de acerto nos testes geométricos foi de 73%. Nos testes espaciais, este índice foi de 68%. E nos testes com texturas, foi de 69%. Por ser de baixo custo, o joystick reativo tem resolução espacial limitada e não é capaz de representar com precisão texturas diferentes. Entretanto, os resultados mostram que é possível transmitir, através do tato, a noção de forma, espacialidade e textura. Pode-se pensar em várias aplicações futuras, tais como programas de desenho, acesso a mapas geográficos, páginas da web e sistemas de localização e orientação, utilizando câmeras e receptores GPS.